Saravá, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Atabaque Podcast. Hoje a gente tem aqui a maravilhosa Fernanda Dinardo, que é historiadora e pós-graduada em estudos africanos e afro-brasileiros. Muito feliz de te receber. Muito obrigada, Patrícia. Tenho certeza que o papo vai ser ótimo. Hoje a gente vai falar sobre cabelos crespos, sobre uma perspectiva histórica. Gente, assunto sensacional, que tem muito para a gente conversar aqui, né, Fê? É verdade. Muito obrigada pelo convite, Patrícia, Alisson. Muito grata, muito honrada mesmo. Então, vamos lá. Como que a gente começa a falar disso? Aqui a gente vai começar a pensar na questão da identidade e aí depois nós vamos caminhar para o cabelo crespo numa perspectiva histórica, para a gente entender todos os estigmas que recaem sobre o cabelo crespo, tá? Então, quando a gente pensa na constituição da nossa identidade, nós temos que entender que nós nos constituímos desde a infância, a partir do olhar que nós temos de nós e a partir do olhar que o outro tem de nós também, né? É uma relação. A constituição da nossa identidade é relacional. Então, o nosso olhar, o olhar do outro. E, no que se refere ao olhar do outro, nós buscamos duas coisas. Que o outro nos reconheça enquanto humanos e que o outro reconheça o nosso valor. E aí esse conceito que eu trouxe, ele vai ser importante para nós entendermos inúmeros movimentos históricos. Porque em inúmeras situações, nós fomos negados, tanto no reconhecimento enquanto seres humanos, quanto também em relação ao nosso valor, certo? E o suporte da constituição da nossa identidade é o nosso corpo, né? É o corpo humano, tá? E o corpo negro, ele é muito atacado em função do racismo, principalmente a cor da pele e o cabelo, né? Então, por exemplo, quais são os estigmas que pesam sobre o cabelo crespo? Cabelo duro, cabelo ruim, cabelo de bombril. Sim. Nós nascemos com plaquinhas no nosso cabelo falando que o nosso cabelo é isso? Quem nasce com cabelo liso, nasce com uma plaquinha no cabelo, né, dizendo que é melhor. Aquele cabelo é melhor, ele é bom? Não nasce. Então, se isso não é natural, se esses adjetivos não são naturais, eles são construídos socio-historicamente, né? Eles fazem parte da nossa cultura. E de onde que isso vem? Aí a gente vai voltar lá no passado, só que nós não vamos só no passado do Brasil, porque ele é insuficiente para nós. Nós temos que voltar no passado africano. Quando eu falo África, a gente tem que lembrar que África é um continente que hoje conta com pelo menos 54 países. Então, a gente nunca pode generalizar o que está sendo dito aqui, né? Mas eu vou partir de África no século XV, anos de 1400 e alguma coisa, em que eu tinha um continente extremamente organizado, com estados, cidades-estados muito forte, muito prósperas, comércio bem latente, povos especialistas em práticas agrícolas, em fundição de metais e uma cultura muito pulsante, né? Para a maior parte dessas sociedades no século XV, Patrícia, o cabelo ele era muito mais do que um atributo da natureza. O cabelo era um símbolo cultural. Então, as comunidades penteavam aquele cabelo, untavam com óleos, trançavam, embelezavam com adornos e todos aqueles penteados que chegaram a existir em determinados grupos étnicos, mais de 60 penteados, traziam uma informação sobre aquela pessoa na sociedade, sobre o pertencimento daquela pessoa na sociedade. Então, o cabelo, ele mostrava se aquela mulher ela poderia ter filhos fortes e muitos filhos. Mostrava a posição social, se aquela pessoa pertencia a uma classe de sacerdotes ou se ela pertencia a uma classe real. Então, assim, eles faziam penteados de acordo com as categorias lá, como eles selecionavam. Exatamente. O penteado era uma linguagem. Só de olhar para a pessoa, você já conseguia de onde ela era. Uma série de coisas a respeito dela. Exatamente. Tá. E aí, o pente, ele era em muitas sociedades considerado um elemento sagrado, e o cabeleireiro, ele tinha também um status social elevado.
Gente. Né? Então, o cabelo realmente tinha um significado muito importante para muitos povos africanos. Então, o que eu trouxe, Patrícia? Não tem muitas imagens do século XV, certo? A gente tem mais relatos. Sim. Então, eu busquei algumas imagens atuais, fotografia atuais de alguns grupos étnicos africanos para ilustrar isso que eu falei. E porque eu acredito que dá para as pessoas entenderem melhor como que isso era feito, né? Então, essa mulher aqui, por exemplo, ela é de uma etnia que se chama Imba. É um povo que vive num deserto entre a Angola e a Namíbia, e eles utilizam gordura animal com a resina de um arbusto e uma pedra vermelha triturada para produzir uma pasta vermelha, que eles passam no cabelo e na pele. Que legal. E essa pasta representa força, representa poder, ok? Então, assim, né, traz uma série de significações. Esse povo aqui são os Muila. Eles vivem no sul da Angola e eles usam essas tranças grossas que são chamadas de nontombes. Os nontombes, eles também vão indicar uma série de coisas. Então, 3 nontombes, por exemplo, indica que a pessoa está em luto. Então, ela não precisa Então, é um transombe. Aí, você tem 3. 3, a pessoa está em luto. Morreu uma pessoa importante da comunidade deles, né? Que legal. Esses daqui, que eu acho maravilhosos, são os Murs. Eles vivem no sudoeste da Etiópia. Eles são um povo guerreiro. Então, eles raspam o cabelo, colocam esses chifres, eles usam o alargador dos lábios, né? Eles são extremamente temidos. E aqui a gente tem esses maravilhosos, que são os Suris. Aqui, ó. Deixa eu mostrar essa aqui também, que legal. É, muito lindo, né? Essas imagens aí, eu peguei no site de uma artista visual, tá? Depois a gente vai deixar os créditos para ela, né? Sim, e esses aí são os Suri. Eles também vivem no sudoeste da Etiópia e eles utilizam muitas plantas e argila. E eles consideram que a argila é protetora. Então, eles utilizam a argila principalmente nas crianças. E a gente vê que nós trazemos isso em algumas religiões de matriz africana e afro-brasileira, né? Essa questão da utilização da argila. Bom, então isso daqui mostra como que esse cabelo era importante para muitas comunidades africanas na África pré-colonial, que foi antes da chegada dos europeus no continente africano. Sim. Quando a gente caminha para o final do século XV, início do XVI, aí eu já estou falando de anos de 1500 e pouquinho, os europeus começam a estabelecer um comércio mais, como que eu vou colocar? Um comércio maior com essa população. E um comércio de seres humanos. Para quê? Para que eles fossem escravizados aqui na América, né? Principalmente aí no Brasil. Começou um pouco dessa história que a gente sabe. Isso, dessa história que a gente já conhece. Dessa invasão e tal, né? Isso. Então, os portugueses, eles vão fazendo o que se chama de roedura do continente africano, né? Do litoral para o interior, e eles começam a capturar seres humanos para serem escravizados aqui na América. Sim. É importante a gente pontuar, Patrícia, que os africanos, eles foram escolhidos com a anuência da Igreja Católica, que inclusive buscou trechos na Bíblia para justificar a escravidão africana, tá? Papa João Paulo II até pediu perdão inúmeras vezes por isso. Eles foram escolhidos por quê? Tem muita gente que acha que é porque o negro é mais forte, mas isso é falso, isso é um estereótipo. Essa ideia equivocada, né? A população africana foi escolhida para ser escravizada simplesmente porque dava um lucro absurdo. Sim. E muito rapidamente os portugueses notaram isso, eles perceberam que muito mais que a exploração da cana-de-açúcar ou que a exploração de ouro e diamantes no Brasil, muito mais que o lucro resultante dessas práticas econômicas era o lucro resultante da venda de seres humanos para serem escravizados. Então, durante 400 anos, ali de 1500 aproximadamente a 1900, 20 milhões de africanos serão capturados, retirados à força do continente africano e serão distribuídos aí pelos países da América, principalmente no Brasil. 20 milhões. De 10 a 24 anos aproximadamente, mulheres, homens, crianças, ok? E aí, a primeira coisa que esses captores faziam, né, era raspar o cabelo. Nossa. Então,
Para o africano, aquilo ali era uma violência, era uma mutilação enorme, porque o cabelo tinha muito significado para Depois de eles. tudo isso que você explicou e falou, né? Aí já chegar e raspar o Isso. cabelo, que não é só penteado. Não, eles eram destituídos de tudo. Então, eles vinham, eles e o corpo deles, e esse corpo sem o cabelo. Nossa. Sem pertencimento social, sem história, sem memória. Né? Essa questão de raspar o cabelo, proibir o uso do pente, inclusive, foi, assim, uma das violências que eles sofreram. Mas houve outras tentativas de apagamento da memória. Então, por exemplo, em Benin, que junto com Togo e Nigéria constituem o que, no século XVI, chamava-se a Costa dos Escravos, havia uma árvore e os captores e os traficantes obrigavam os africanos a darem algumas voltas ao redor dessa árvore. Ela era chamada de árvore do esquecimento, porque aí eles diziam para as pessoas que não, você dá essas voltas aqui nessa árvore, você vai esquecer sua história, seu passado, e outra coisa, você vai embora para uma nova vida sem mágoa no coração. Super traumático isso. E eles tinham medo, né, das pragas que poderiam ser rogadas sobre eles, se não fizesse esse ritual. Isso, exatamente. Traumático demais, né? E vinham para o Brasil, né? Ao chegarem aqui, eles eram separados. Então, por exemplo, se viessem muitas pessoas de uma mesma etnia, elas não seriam enviadas para o mesmo mercado. Elas seriam pulverizadas em vários portos brasileiros. Por quê? Quanto menos essas pessoas falassem a mesma língua, partilhassem de uma mesma cultura, né? Seria mais fácil dominá-las. Menos elas poderiam se juntar para existir. Para resistir. Exatamente. E aí aqui no Brasil colônia, né, ao longo desses 400 anos de Brasil colônia, Brasil imperial, essas violências permaneceram. Então os africanos eles continuaram impedidos de utilizar pente, aí eles já não tinham mais acesso a tudo que eles utilizavam no continente africano para cuidar dos cabelos, mas eles foram recriando, né? E aí entra essa questão das tranças nagô, que são também uma estratégia de resistência que os escravizados criaram muito interessante. Por quê? Através das tranças nagô, eles muitas vezes bordavam na cabeça das crianças, nas cabeças das crianças, rotas de fuga, tá? E tem uma historiadora colombiana que ela fala, inclusive, que eles escondiam nas tranças sementes e fósforos para chegar nos locais que seriam feitos como quilombos e poder recomeçar a vida ali, plantar uma roça, né? Então, mesmo nesse contexto de profunda violência, o africano, o escravizado, e aí no caso muitos brasileiros, né, que foram nascendo aqui, eles vão recriando e resistindo. E algo assim muito interessante da época da escravidão é que tentou-se também coisificar este africano. Então, ele não era considerado ser humano. O escravizado, na época da escravidão, não era considerado ser humano pela legislação. Nossa. Ele era rebaixado à categoria de animal ou, às vezes, até de coisa ou objeto. Isso se chama coisificação. Sim. Aí lembra lá quando eu falei da questão da identidade, né? Para nós constituirmos a nossa identidade de forma saudável, precisa do nosso olhar, do olhar do outro. E do olhar do outro, ele precisa inicialmente de reconhecer a nossa humanidade. E aí esse escravizado, ele não tinha a humanidade dele reconhecida. Então ele era negado no mais básico do ser. A condição humana dele era negada. Nossa. Como que isso acontecia? Por exemplo, na legislação. Quando as minas foram descobertas aqui em Minas Gerais. Aí lá em Vila Rica, que é hoje Ouro Preto, tinha lá um ordenamento descrevendo a quantidade de impostos que pagaria cada pessoa, cada animal e cada mercadoria quando entrasse e saísse da região de Vila Rica. Então tinha lá o preço das pessoas e tinha o preço dos animais e dos escravizados. Então, aí, na legislação, o escravizado ele vai segurar isso como um animal, como um objeto, né? Então, houve uma tentativa ali sistemática de coisificação daquelas pessoas, né? E que tem tudo a ver com a prática da escravidão, porque como que eu vou escravizar um ser humano que é igual a mim? Não fica moralmente estranho, né? Então eu rebaixo aquela pessoa à categoria de um animal para justificar a minha maldade. Isso, exatamente. Né? Aí a gente chega em 1888, a escravidão finaliza no Brasil,
que nós vamos fazer? Nós tínhamos a maioria da população negra. O que a gente vai fazer com essa população negra? Não tem como mandar de volta para a África, né? Os Estados Unidos fizeram isso. Eles criaram um país artificial na África, que é a Libéria, e mandaram uma série de pessoas para lá, quando a escravidão terminou em determinados locais, né? O Brasil não fez isso, né? Então, o que o Brasil vai fazer, então, a partir de agora? Que o Brasil acaba com a escravidão em 88, em 89 ele se torna república. Sim. E existe um desejo muito grande por parte dos políticos da época e das elites econômicas da época de se assemelharem aos países europeus, né? Mas, bom, os países europeus a população é branca, então o que nós vamos fazer, né? E aí entrou uma política muito perversa chamada de eugenia. O que é a eugenia? O governo e as elites incentivavam a vinda de imigrantes europeus brancos para o Brasil. Eles ocuparam os postos nas indústrias que estavam surgindo à época em São Paulo e também trabalharam nas lavouras de café. Sim. Então, tem que deixar claro que esses postos de trabalho, eles foram negados aos ex-escravizados, aos libertos. Nossa. Né? Eles foram libertos da escravidão e não tinha trabalho regular para eles. Né? Então, eles foram desempenhar trabalho de quê? De engraxate, de diarista, de empregada, porque a indústria não aceitava aquele liberto. Né? Entendi. E foram morar nos cortiços, ali, por exemplo, no Rio de Janeiro. Depois o governo resolveu que queria modernizar a capital do Brasil, era o Rio na época, né? Jogou os cortiços no chão, para onde que os libertos vão, para onde que a população vai? Para os morros e favelas. Subiu o morro e aí começaram a surgir as favelas no Rio. É muito forte isso que você está dizendo, né, Fê? Porque a gente sabe na escola aquela historinha ali do descobrimento do Brasil e dos escravos, que eles vieram no navio negreiro, sofreram, apanharam, mas depois foram libertos e tá tudo certo. Mas não houve integração. É bem mais profunda a história. É bom você falar isso para esclarecer mais também aqui para nós, porque antes da gente falar de cabelo crespo empoderado, isso tudo tem uma série de questões. Uma série de coisa antes. Isso. Essa população liberta, ela não foi integrada à realidade nacional. Ela foi excluída, ela foi marginalizada. E aí incentiva a vinda desse imigrante branco para cá, porque acreditava-se piamente que incentivando a miscigenação, em um prazo de aproximadamente 100 anos, nós não teríamos mais população negra no Brasil. A expectativa das elites da época era essa. Né? Então, houve um médico, que era o João Batista Lacerda, que ele participou de um congresso na Europa, no ano de 1911, o Congresso Universal das Raças, e ele disse que, com essa política que o governo brasileiro havia adotado, da imigração, em aproximadamente 100 anos não existiria mais negro no Brasil. Então, assim, 2011 era pra gente ter desaparecido. Meu Deus, que a gente não desapareceu. Exatamente, né? E aí, não deu certo. Não. Hoje nós somos um dos países mais negros do mundo, depois dos países africanos, né? E tudo que se relacionava ao negro também, não só o negro foi marginalizado, como tudo que se relacionava ao negro também foi. Então, por exemplo, a capoeira, em 1890, foi colocada no Código Criminal, e ela ficou lá até 1937. O samba também foi marginalizado. As religiões de matriz africana e afro-brasileira passaram a ser perseguidas, criminalizadas, né? Exatamente. E assim, já que aquele negro existia ali, né? E agora, então, a gente vai entender que, ok, ele não é mais um animal, como na escravidão fizeram, né? Coisificaram. Ele é um ser humano. Só que o Brasil vai adotar as teorias racialistas da época que vão colocar este negro em uma categoria de inferioridade. É um humano, mas é um humano inferior. Né? E na época existia ali uma pseudociência, que era a frenologia, que fazia o estudo dos crânios e dizia que pessoas que tivessem tais e tais características faciais, de crânio, não sei o quê, elas eram inferiores, era uma raça inferior. E essa raça éramos nós, éramos os negros, exatamente. Né? Então, nós fomos aceitos assim, no início da República, no nosso país, nós fomos aceitos como ser humano, então, ok, mas não tínhamos valor, nós éramos de segunda categoria, né?
E os nossos cabelos? Aí os nossos cabelos, a indústria também de cosméticos estava se estruturando. Eu fui atrás de algumas propagandas que foram, que existiram na época, né? Então, esse daqui, ó, o cabelizador, alisa o cabelo mais crespo, sem dor. Meu Deus. Se era aquela coisa, assim, de tentar branquear aquela população negra. Então, uma das formas era através do alisamento capilar. Nossa, isso já deu tanto... É outra coisa traumática, né? Mesmo porque ao longo da nossa história, houve técnicas extremamente invasivas de até chegar a queimar mesmo o couro cabeludo, né? Esse daqui, ó, cabelos crespos, Janax, alisa frio, permite molhar. E tem uma imagem aí de uma mulher se relacionando com um homem, né? Que vai também trazer essa mensagem subliminar que assim, olha, tá subentendido aí, que essa mulher com cabelo alisado, ela também dá bem relacionamento. E bem branca essa mulher aqui. Exatamente. Dá pra ver que é uma mulher branca, não é mesmo sendo uma propaganda que tá com as cores, exatamente, dá pra ver que é uma mulher branca que é igual a novela, né, que coloca lá uma temática negra com atores brancos. Né? Sim. A gente não tá, às vezes, muito distante, né, Patrícia? E esse daqui eu achei tão incrível porque ele faz propaganda de uma esponja de aço e o nome da esponja de aço é Crespinha. Ai, meu Deus. Então, olha a raiz aí histórica, né, de todos os ataques, de todos os estigmas que o cabelo crespo tem. Menina, nunca tinha visto isso. É uma propaganda do início do século XX, do início da República. Gente, né, muito interessante, tá vendo? Uma esponja de aço chamada Crespinha. Isso era normalizado. Como isso era normalizado, exatamente. E aí, Patrícia, a gente vai caminhando então nesse início do século, o que estava posto era isso, né? O negro é uma raça inferior. Sim. Até 1930, mais ou menos. Em 1930, outros pesquisadores vão fazer uma leitura diferente do Brasil. Então, você vai ter o Gilberto Freire com uma obra que chama Casa Grande e Senzala. Eu cito aqui porque foi uma obra realmente transformadora, que vai fazer uma releitura, que vai falar assim, olha, nós somos diversificados e essa é a nossa riqueza. Né? Isso traz para o Brasil diversidade cultural, aí a capoeira vai sair do Código Criminal, o samba, as religiões de matriz africana e afro-brasileira. Só que ainda nessa época, o discurso que vai ser pregado é assim, nós vivemos tão bem aqui, é um paraíso racial, nós vivemos em uma democracia racial. E esse discurso foi sendo reiterado e foi invisibilizando o racismo. Né, que a população negra sofria. Tipo assim, gente, mentira, não tem racismo, a gente tá tudo bem. Aqui é ótimo, aqui é um lugar muito bacana, houve miscigenação, mestiçagem entre índios, negros e brancos, olha como nós somos bonitos, potentes, nossa cultura, olha a nossa culinária, como é que ela é rica, nosso vocabulário, em função de tantos elementos que contribuíram para a nossa formação, e nós vivemos muito bem, né? Sim. E nada de se comentar os índices econômicos, o lugar da população negra, o serviço, a ausência dessa população negra nas universidades nessa época, né? Isso não era trazido à tona. Até a década de 50, que aí já é pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, Segunda Guerra Mundial nós tivemos muita perseguição a alguns grupos étnicos, e aí a Unesco, preocupada com essa questão, contrata um grupo de pesquisadores para fazer pesquisa aqui no Brasil, para falar assim, nossa, vamos estudar aquele lugar lá, aquele paraíso racial, para a gente mostrar o Brasil como que lá é legal. Como que lá é legal, exemplo para o mundo. E aí vem um pesquisador, né, tem o Florestan Fernandes, que quando ele começa a investigar a realidade racial brasileira, ele percebe que não era nada daquilo, que essa democracia racial era um mito, e começa a desconstruir isso. Junto com esse movimento, a gente vai ter também Teatro Experimental do Negro e todos os outros movimentos negros reposicionando essa discussão do racismo, falando assim, olha, esse país é racista sim, esse país ataca a população negra. E o racismo, Patrícia, hoje em dia, ele não está mais ancorado naquele discurso do século XIX que prova que raça negra é inferior. Isso não existe, isso já foi desmentido, né? Somos todos Homo sapiens sapiens, é uma espécie só, 99,9% das nossas características são idênticas, e o pouco que nos diferencia não inferioriza ninguém, né? Mas o racismo continua existindo. Não existe o conceito de raça, mas o racismo continua existindo e ele se ancora no corpo e no cabelo negro, principalmente cor da pele e cabelo, né? Então esse cabelo ainda continua sendo atacado.
Mas, atualmente, a gente vai ver o quê? Um movimento muito potente de mulheres, de adolescentes, de crianças, principalmente nas redes sociais, No nossos compartilhando tempos de agora, isso né? nos tempos de Aham. agora, compartilhando produtos para esse cabelo crespo. Que hoje em dia tem um monte. Um monte, porque Quando eu era criança ainda não tinha. na minha Pra infância. cá tem um monte, né? A indústria ela vai surfando, né? Ela pega a pauta do movimento social e a gente tem que tomar muito cuidado para eles não esvaziarem as nossas pautas, porque eles Sim. fazem isso também. Sim. Então, quando você tem, por exemplo, aqueles cremes que vão categorizando a curvatura dos cachos até o 4C, tem mulher que não se adequa naquilo ali. Você já ouviu falar disso? Eu Então, mas tem cabelo que não vai entrar naquilo ali. Então, de uma certa forma, a gente tem que tomar cuidado com esse esvaziamento e com essa simplificação das nossas pautas e das nossas lutas. Mas, atualmente, você já tem essa discussão mais forte, já tem compartilhamento de informações, né? Então, você tem uma mulher negra começando a se relacionar com o cabelo dela de inúmeras formas e de formas mais libertárias. Porque também tem um lugar, né, Fê, para isso agora, né? Eu vejo, por exemplo, tem uma pessoa que frequenta lá até a nossa casa e que ela comentou assim, porque eu não acostumo com meu cabelo cacheado, mas faço progressivo, e porque quando eu ia ser contratada, as de cabelo liso eram sempre contratadas e eu com cabelo cacheado não era contratada. Agora eu deixo liso, não consigo mais voltar. Então, assim, ainda aí ficou esse tanto de trauma, né? Ficou muita coisa. Então, a gente ainda tem hoje isso, mulheres que não conseguem deixar o cabelo. Isso é o peso do racismo também, né? Isso. Porque olha só, você pode ter o cabelo que você quiser. Hoje, não, 2025 somos livres. Claro. Mas em determinados ambientes ele não vai ser bem-vindo. Né, para você conseguir essa vaga de emprego, trabalhar nessa loja, às vezes trabalhar num banco. Sim, olha, a gente vai bem-vindo. preferir a outra, né? Que não Isso. tem esse cabelo. A gente não vai falar nada, mas a gente vai preferir a outra. Exatamente. Mas como você citou, existem espaços hoje, né, próprios para isso. Então nós temos inúmeros salões étnicos também, inúmeros movimentos tem um movimento que chama, acho que é Encrespa Geral, que acontece em várias metrópoles brasileiras e participam dele mulheres, crianças, né? É muito importante a gente investir no que os pesquisadores têm chamado de afroestima nas crianças. Afroestima? Que legal! Essa criança que ela cresce com afroestima Aham. dentro de uma família que se reconhece, que tem um olhar positivo sobre si, né, que sabe da sua beleza, da sua potência, da sua força, que sabe que a nossa matriz é a matriz da liberdade, não é a matriz da escravidão. Sim. Nossa matriz é anterior à escravidão, nossa matriz da liberdade. Essa criança que cresce com todos esses conceitos e se amando, ela vai crescer muito mais forte, muito mais empoderada para fazer os embates necessários que a gente ainda tem que fazer. Que é aquilo que você comentou no início, né? De se reconhecer. Exatamente, com um olhar positivo, né? Não introjetar o racismo. O Fê, e sobre hoje, né? Hoje a gente tem muito produto, a gente tem marcas que já reconhecem. Cidades. Sim. E tem salões também específicos, né? Para cabelo cacheado, para cabelo crespo. Inclusive, eu só frequento um salão para cabelo crespo. Para cabelo cacheado, né? E o que você acha disso hoje em dia? Você acha que isso ajuda ou atrapalha para a sociedade em geral, assim, essa aceitação? Eu acho a existência desses salões maravilhosa, porque são profissionais que se capacitaram para cuidar do cabelo crespo, do cabelo afro, que tem suas especificidades sim no corte, nos produtos que serão utilizados, na forma que esse cabelo vai ser finalizado, né? E outra coisa, a pesquisadora Nilma Lino Gomes, que é maravilhosa aqui de Belo Horizonte, ela tem um livro, o Sem Perder a Raiz, Corpo e Cabelo como Símbolos da Identidade Negra, que é um livro fantástico para quem gosta desse assunto, leitura obrigatória, em que ela estuda 4 salões étnicos de Belo Horizonte. Eu acho assim que os mais tradicionais e que existiam ali no final do século XX, sabe? Ali por volta dos anos 1900 e alguma coisa. Então, ela vai dizer que esses salões, eles se constituem como espaços políticos também de construção da autoestima do negro. E muitas vezes é naquele espaço ali que a pessoa se sente à vontade. Agora, ela pode ir onde ela quiser, em outros espaços, né? Pessoas que não têm cabelo crespo também podem frequentar esses salões étnicos, né? Não são espaços fechados.
É uma pergunta que acontece, né? Uma dúvida que talvez as pessoas tenham, assim, e aí, será que não está separando também? Tem um salão específico, isso aqui. Mas eu digo assim, até da minha experiência, eu fui uma criança de cabelo crespo, que ficou com o cabelo preso, a infância toda, porque ter volume era feio. E daí, com 12 anos, eu comecei a relaxar o cabelo. E aí, eu tirei a química, já vai fazer uns 15 anos que não tem química nenhuma. E comecei a frequentar um salão só para cabelos cacheados. Eu vou muito no Beleza Natural, que eu acho o conceito todo ótimo. Mas o que eu vejo de diferença até sobre isso? Para mim não faz sentido o salão tradicional, mas porque eu fiquei anos indo no salão tradicional, que o certo era tirar o volume. O certo era alisar, tirar o volume. E quando eu cheguei as poucas vezes no salão tradicional só para fazer uma hidratação, nem a quantidade de creme eles têm noção, não é por maldade, mas é a falta de especialização mesmo, falta de conhecimento sobre um cabelo crespo, cacheado, volumoso. Eles têm para poder tratar o meu cabelo. É a questão do corte também, eles né? não sabem Corte porque em eles camada, especializam nisso, né? De cortar o cabelo cacheado, de passar uma quantidade de produto certo para o cabelo cacheado. Então eu falo, não, prefiro ir ali que todas as atendentes sabem. Todas as profissionais ali sabem cuidar desse tipo de cabelo aqui. Sabe o corte certo, sabe o produto que dá certo. Que ensina a pessoa a finalizar aquele cabelo em casa agora. Acho importante deixar claro também que a gente não está falando que esse cabelo crespo, pelo fato dele ser crespo, ele não possa ter uma química. Não. Se a pessoa quiser alisar o cabelo dela, ela pode, é uma questão de autonomia. Vamos lembrar que a nossa matriz é a da liberdade. Mas tem que ser porque é desejo da pessoa e não porque ela tem desejo ela quer de trabalhar e vai conseguir. Né? Não porque ela está negando o ser negro que tem nela. E sim porque ela quer, naquele momento, usar o cabelo dela daquela forma e que ela saiba que ela pode usar de inúmeras outras também. Porque olha que é a diversidade. Sim. Né? A própria questão das tranças, né? Vista às vezes ali só como... eu tô só querendo enfeitar, mas não tem muita história nessa trança. Tem muita história. Tem que ser exclusiva essa trança, Isso aí que você traz me fez lembrar da questão dos dreads, né? Porque quando aqueles traficantes raspavam o cabelo dos africanos, eles alegavam razões sanitárias. E olha esse discurso recriado hoje em muitas pessoas que criticam quem usa dread falando que é um cabelo que não é higiênico. Então você vê que é uma recriação aqui de um discurso histórico, né, de um argumento histórico. Ô Fê, e aí a gente entra nessa questão, né? Tem os salões, tem produto, tem isso. E aí vem uma indústria toda de cosmético, porque para mulher em si, mulher já é uma empresa, né? A gente consome muito para ser, né? É verdade. E aí a gente, não só mulher, tem os homens também, mas vou falar aqui, né? De onde a gente tem lugar. Tem umas indústrias agora que estão... com uma gama de produtos para pele negra, para cabelo crespo, para cabelo assim, cabelo assado, para todo tipo, com 1000 produtos. Eu vou lá comprar shampoo e tem muitas opções de creme, muita opção. E é isso que a gente sabe, né? Tem os tipos de cacho, gente, para quem não tem o cabelo cacheado, às vezes não sabe, mas tem lá, assim, alguns cremes de cabelo cacheado do 2ABC, 3ABC, 4ABC, que aí é o nível de cacho, como é que é. Se é muito crespo, se não é, se é muito ondulado, se não é. Então tem muitos produtos, muito isso. E aí dá uma impressão de que, nossa, que legal essa marca se preocupando com os cabelos cacheados, não estão vendendo só produtos para cabelo liso, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é só o capitalismo mesmo se apropriando dessas pautas. Ninguém nega o crespa disso. Isso. E temos que tomar um cuidado muito grande quando eles colocam, inclusive, a beleza negra como beleza exótica, porque isso também não é reconhecer o negro. Né, quando eles colocam o negro no lugar do exótico. Isso não é um reconhecimento positivo da nossa existência. Então, assim, que bom que existem esses produtos, mas a gente nunca pode perder de vista, né, a crítica em relação a isso também. Sim, ficar ligado naquilo. Isso e aquilo que eu pontuei. Nunca permitir que essa indústria esvazie as nossas pautas, reduza os nossos cabelos a essas categorizações. Você quer ver uma coisa? Maquiagem. Muito difícil achar base no tom de pele certo aqui. Muito difícil achar.
Aí sempre foi uma dificuldade, acho que para todas nós, né? Achar ali, porque ou a gente vendia ficava antes em branca ou a revista. gente ficava cinza. Não, porque assim, vende em revista fotinha das cores. Ou vende nas lojas, tá lacrado. Aí apareceu uma marca aí, que é só para pele negra. Apareceu uma amiga que estava vendendo essa marca só para pele negra, estava sendo revendedora. Eu falei, não, que maravilha, traz, vamos ver. Tava tendo um evento de mulheres negras o dia que ela levou, mas estavam todas lacradas. Ela não tinha nem amostra. E aí você vê mais uma vez, a indústria, ela não está sendo legal, ela está pensando só no lucro. Porque se fosse realmente uma indústria que tivesse ali um valor, ela falaria, não, eu sei o que é ser de pele negra e ser difícil achar maquiagem. Então, para toda vendedora vai ter um mostruário. Isso Seria legal da marca. Não é só falar, vamos ter um monte de vendedora negra fazendo isso aqui, porque... E outra coisa também é o seguinte, nos últimos 20 anos, a indústria percebeu que o negro consome. Né? Porque nós começamos a frequentar as universidades, houve uma melhoria na renda da população negra. Enquanto a gente não comprava nada, né? Ou assim, comprava só o necessário para sobreviver, né? Era uma coisa. Agora que esse negro consome mais, então vamos produzir mais e vamos vender mais para essa população. Começou a aparecer até nos comerciais, né, menina? A gente lá na frente das marcas. Exatamente. Para poder ter essa referência, né? Também. Sobre também os tons de pele, né? Tem isso. Tem gente que é mais claro, tem gente que é mais escuro e tem um preconceito, tem gente que passa, né, em algumas coisas. Fala um pouco sobre isso. Fê. Tem gente que está na fronteira étnica, né? Em determinada fronteira, dependendo da renda, dependendo da tonalidade da pele, ele vai tanto para o lado branco e dependendo do local ele vai para o lado negro, né? Sim. E com cabelo isso também acontece. Então, por exemplo, você tem uma marca que o creme dela para o cabelo cacheado, ele se chama Cacho dos Sonhos. Ai, meu Deus. Né, que é exatamente isso, é o lugar de desejo, assim, dentro desse corpo negro, existem ainda lugares eleitos como lugar de desejo, de tonalidade de pele e de textura de cabelo, né? Sim, isso é muito... E tem salões étnicos, né, que se dizem étnicos, mas que eles se prestam mais a isso, a soltar o cacho, a amaciar esse cacho para levar esse cabelo crespo para o cacho dos sonhos. É muita coisa, né, pra gente pensar e raciocinar. Sim. E é importante a gente ter essa consciência, é isso que você tá falando. Eu vejo assim, em alguns lugares, acho que você também, né, a gente ainda passa, sim. Né? Ainda tem ali uma coisa que passa. Algumas pessoas com um tom de pele mais escuro não passam. Exatamente. Despercebidos ou sem passarem por uma situação de racismo, uma situação constrangedora. Na verdade, a pessoa que está ali na fronteira étnica, ela pode ser discriminada em determinados contextos por negros. Em outro contexto, ela pode ser discriminada por brancos. Isso já aconteceu comigo nos dois. E ela pode também ser aceita nos dois. No Brasil, quem fala muito isso é a Lilia Moritz Schwartz. Ela vai falar como que a gradação da pele, a textura do cabelo e a renda da pessoa vai definir qual que é o pertencimento étnico dela. Olha que coisa. Né? Então, por exemplo, vamos pensar aí no Neymar. Posso citar o nome do Neymar? Pode. Né? O Neymar não é negro, não. Ele é moreninho. Pois talvez até branco, dependendo do contexto. Né? Dependendo do contexto, ele passa. Isso. Quando é interessante, né? Isso. Quando ele tem passa. renda. Exatamente. Porque é bem isso que a gente está falando aqui, né? Essa questão do passar. O Neymar e outras pessoas passam porque ali o Neymar traz muito lucro, ele traz uma outra coisa. Gente, que isso, Neymar deixa pra lá. Quando é um jogador muito bom, mas ele é muito, muito escuro, aí as pessoas não conseguem engolir. E aí vem aqueles xingos, aí vem aquelas racismos do campo. O Neymar não passa por isso. Mas principalmente no contexto europeu, né, Patrícia? Lá no berço das teorias racialistas. Né? Mas fala mais você sobre isso. Você que tá... Não, no futebol eu vejo isso acontecendo mais no contexto europeu. Né? Aqui no Brasil, de uma certa forma, os jovens e a sociedade veneram os bons jogadores, independente do pertencimento étnico-racial deles, né?
Ai, Fez esse campo, eu não sei. Não, é só uma questão, eu também não entendo muito de futebol, não entendo não entendo nada de futebol, mas eu percebo isso. Aham. Quando a pessoa, ela é muito, muito, muito boa, Tipo o Vini, é Vini? não sei, não, nem Vini. falando só de jogador então, mas vamos falar no geral, uma pessoa que ela é muito, muito, muito boa e as pessoas elas têm que engolir e assistir. Porque ela é muito, muito boa, mas ela é negra. Aí começam os ataques, né, tem gente que não dá conta de engolir aquilo. Principalmente nas redes sociais. Exatamente. Aí as pessoas não dão conta de engolir. O caso do Neymar e de outras pessoas que são interessantes, é isso, passa. Esse nosso tom de pele ainda passa, porque tem essa questão que ainda é interessante, Isso. né? Então a gente, imagina, você não é preta não, você é morena. Eu escutei isso a vida inteira. Ainda escuto, né? Porque ainda é interessante ali, mas o É que uma tá falando. negação do nosso pertencimento. Exatamente. Aí quando é o que você tá falando, para a pessoa que é muito mais escura, é bem difícil, porque as pessoas não conseguem engolir. Exatamente. Não conseguem engolir isso. Assim como elas não conseguem ainda, eu não vejo, você deve perceber isso muito mais pela sua profissão, né, e a sua vivência, a questão da África como um lugar maravilhoso. Né? É difícil ainda para as pessoas verem a África como um lugar maravilhoso, que tem tantas riquezas, tem tantas coisas boas para poder nos trazer, porque é mais fácil falar que não, ali é lugar de gente que se esses estereótipos, é guerra, fome, doença, né? Sim, você deve ver isso mais, né? Com certeza, com os alunos, né? Mas aí a gente vai fazendo o trabalho de desconstrução desde sempre, porque eu acho assim, a escola e a educação são os espaços ideais para você construir uma cultura antirracista. Falando de escola, então, como é que está essa geração hoje em dia com relação a esse pertencimento, em relação a cabelo? Os meninos com black power, os meninos de cabelo grande, as meninas, né, que não tem aquele cabelo. Que eu criança, não era uma criança que tinha o cabelo da Barbie, né? E tinha que ficar preso, porque senão não era bonito. Como que tá isso hoje? Aí eu enxergo de forma mais libertária. Eu tenho alunas e alunos que usam black, né, que usam tranças de inúmeras cores. E super tranquilas, com confiança. Que eu trabalho, que é a escola pública, então é lugar da diversidade, né? É super bem aceito. Sabe? Agora, eu acredito que no contexto de escolas particulares, isso deva ser diferente. Deve ser diferente. Exatamente. Mas eu tenho alunos que, assim, que arrasam, né? Há uns 10 anos, eu trabalhava um projeto em todas as escolas que se chamava Meu Cabelo Não É para o Seu Governo. Olha que ótimo. Então, eu trabalhava toda essa parte histórica aqui, né? E o fortalecimento, empoderamento. E aí eu via inúmeras alunas, pedagogas, professoras passando pela transição. Que legal. Porque inúmeras pessoas, principalmente as adultas da escola, não sabiam nem como que era o seu cabelo. Que às vezes tinha passado por alisamentos compulsórios na infância, continuaram alisando o cabelo na adolescência e entraram na vida adulta com aquele cabelo. E elas nem sabiam quem elas eram. Com cabelo natural. Com natural, né? E aí, inúmeras pessoas passando por esse processo e, assim, se empoderando e realmente se sentindo libertas, né? Então, eu vejo que hoje em dia, no ambiente escolar, não vou dizer que não é um ambiente racista, é um ambiente extremamente racista ainda, ele reproduz o que a sociedade é. Nós somos um país racista, né? Mas essa questão do cabelo eu tenho visto, assim, com mais liberdade. As meninas já vão mais tranquilas, com mais autoestima de não serem Barbies. Assim, nem todas, né? Mas boa parte hoje, na realidade que eu vivencio, elas têm lidado bem com esses cabelos. Que bom. Tem muito exemplo positivo nas redes sociais, né? A internet hoje ajuda. Não existia. Não tinha. O que tinha era televisão. As nossas apresentadoras eram loiras. Era tudo Barbie. Era tudo muito Barbie. As bonecas também eram tudo Barbie. Hoje em dia não. Você tem cantora, você tem artista, você tem um monte de gente importante e às vezes até blogueiras mesmo, né? Influencers que mostram as inúmeras possibilidades desse cabelo crispo. E as meninas têm pegado isso. Pegado essa referência. Tá muito bacana. Mais uma coisa, a gente está falando sobre marcas, né, que estão se aproveitando desse momento e estão
abrindo o leque até de produtos, a gente também tem a mídia, né? Além das redes sociais, a gente tem a mídia. Os canais de televisão hoje já estão mais ligados nesse movimento também e estão colocando as mulheres negras à frente ali. Hoje mesmo tem um monte de repórter negra com cabelo natural. Isso. E sempre que eu vejo, eu ainda fico espantada. Eu fico assim, gente, eles estão deixando mesmo. Antigamente era só o Heraldo, né? Nenhum. Não, e tinha No que... Jornal Nacional. Não, por exemplo, a Glória Maria mesmo foi uma vida inteira de cabelo alisado. Né? Porque não era aceito. Ela era até aceita, mas não tinha isso do cabelo. E aí as empresas, a televisão tá percebendo isso também, tá mudando ali as empregadas. Isso é verdade, né? Dando mais protagonismo para a mulher negra. Embora ainda muitas atrizes ainda elas coloquem algumas situações, tem até uma que entrou, ela tá processando a Globo mesmo. O racismo, você viu? Eu não lembro o nome dela, não. Mas de uma certa forma eles estão despertando, porque também estão perdendo espaço, né, com a internet. Sim. Então, se eles não se adequarem a essas novas linguagens que estão postas, eles vão ficar sem audiência mesmo. É verdade. Né? Fê, tem alguma coisa que você não quer deixar de falar pra gente fechar isso aqui? Que o papo tá bom demais. Eu acho que eu pontuei tudo que eu queria, né, de mostrar realmente tudo que a gente traz hoje tem uma história por trás disso, né, e de deixar essa mensagem final, que a nossa matriz é a matriz da liberdade. Então, que a gente pode fazer o que a gente quiser com o nosso cabelo, desde alisar até deixar natural, entre aspas, porque o natural também é cultural, né? Mas a nossa matriz é essa, da liberdade. A gente não tem que ficar se prendendo a um ideal de branqueamento, né? O nosso corpo, ele é belo como ele é. Que a gente honre isso, né? Isso. É honrar a nossa natureza, que eu acredito muito. Na Umbanda a gente aprende isso, no Ayurveda, que eu gosto muito, aprende isso também. Cada um tem a sua natureza, a gente precisa honrar essa natureza. Então, se o meu cabelo é assim, que eu trate ele da melhor forma possível, honrando que ele é assim, não tentando me livrar dele para poder... Exatamente. Não achando que ele é um problema, né? Que eu não posso nadar na praia, na cachoeira, na piscina por causa de um cabelo. Que eu não posso ganhar um cafuné por causa de um cabelo. Eu não tenho que limitar a minha vida por causa do meu cabelo. Muito pelo contrário, eu tenho que expandir. Isso, né? Isso mesmo, estar no lugar que eu quiser. Né? Exatamente. Gratidão, minha flor, muita luz. Eu agradeço, passo muito sucesso por ter contribuído. Muito, muito. Nossa, esse episódio tá riquíssimo. Muita gratidão. Muito sucesso, muita luz aí nessa caminhada. Muito obrigada. A todos que assistiram, gratidão. Peço para vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo, comentem, compartilhem muito para que o nosso Atabaque Podcast cresça bastante. Axé!